Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Nando e sejam bem-vindos à terceira aula do curso de Excel básico aqui na Arec Academy. Se você não assistiu a aula 1 e 2, eu vou deixar aqui na descrição para facilitar. Você assiste essas aulas, que é muito importante para dar continuidade ao curso e fazer ele inteiramente para você ter mais proveito. Na aula passada, pessoal, a gente viu que a gente pode selecionar a coluna ou a linha clicando no nome dela. Por exemplo, se eu clicar na coluna J aqui, ele vai selecionar ela toda até o final, até a nossa última linha. Se eu fizer isso selecionando na lateral pelo nome da linha, por exemplo aqui na linha 5, se eu fizer isso, ele também vai selecionar até o final. Perceberam? Isso é muito importante de vocês aprenderem porque vocês entendem como funciona a estrutura do Excel num todo, ok? Uma coisa que eu não falei para vocês na semana passada, que eu deixei para a gente ver nessa aula, é justamente o seguinte. Quando vocês clicam em um dos retângulozinhos, vocês estão selecionando uma célula. Mas e quando eu quero selecionar mais que uma célula? Olha só que simples, gente. Vocês podem clicar numa célula, segurar o clique e arrastar. Se você for para baixo ou para o lado, ele vai manter a seleção. Então, isso é muito importante para manipular planilhas, que vocês entendam como funciona a seleção de células. É só clicar, arrastar assim, selecionando o clique, que você vai conseguir selecionar mais células, mais colunas ou mais linhas. Nesse exemplo que eu estou fazendo, eu estou selecionando mais células, né? Então, se eu solto o clique, em vez de eu ter só uma selecionada, eu selecionei muitas aqui. A mesma coisa aqui em cima nas colunas. Quando eu clico num nome, ele vai selecionar aquela coluna. Mas e quando você seleciona, segura o clique e arrasta, você vai estar selecionando todas aquelas colunas que envolvem a seleção de vocês. Ok? Isso também é extremamente importante para manipular planilhas, arquivos aqui no Excel. Na lateral, então, se vocês vão nas linhas, quando vocês clicam numa linha e mantêm o clique e arrastam ou para cima ou para baixo, vocês vão ver que vocês vão selecionar então mais linhas, certo? Até o final, como eu mostrei antes. Então, essa forma de selecionar, seja mais células, mais colunas ou mais linhas, é uma coisa bem importante de vocês aprenderem e terem em mente como funciona. Então, nesse momento, se vocês ainda não conheciam essas opções, pausem o vídeo e testem aí na casa de vocês. Selecionem no arquivo de vocês, tanto colunas quanto linhas e também quanto as células. Vão praticando, assim fica muito mais fácil de vocês entenderem e absorverem o conteúdo. Agora, então, a gente vai para uma parte muito importante do curso, que é vocês aprenderem como inserir dados na planilha de vocês. Então, olha só, quando vocês tiverem selecionado uma célula, pode ser aqui na primeira, que é a A1, ou pode ser em qualquer outra célula. Quando vocês estiverem selecionando essa célula, vocês podem digitar no teclado de vocês, que o que vocês digitarem vai estar aparecendo aqui. Eu vou escrever o meu nome, ó. Quando eu acabei de digitar, vocês podem dar um Enter para confirmar a digitação de vocês. Então vocês podem observar o seguinte, que em todas as células estão em branco, menos a H7, que a H7 tem o meu nome. Se por acaso eu digitei e eu quero continuar digitando nessa célula, vocês podem dar ou 2 cliques, ou até aqui em cima, onde aparece o conteúdo, vocês podem vir e clicar aqui em cima, que daí vocês vão editar na mesma. Vamos supor que eu vou querer então colocar outra coisa aqui. Fernando Rec é o nome do professor do curso. Aí, ó. Vocês podem ver que eu escrevi uma frase bem grande e mesmo a célula sendo pequenininha, ela conseguiu guardar então essa informação. Vocês podem estar vendo então que a frase, ele passou da célula H7, né? Que é o que a gente tinha. Só que quando vocês selecionam a H7, vocês podem perceber que todo o conteúdo digitado, ele está aqui, ok? Então tudo que eu digitei está na H7, por mais que pareça que não está. Eu vou selecionar na célula do lado, ó, que é a I7,
e vocês vão ver que ele não tem nada. Então, a frase inteira está na H7, por mais que ela esteja mostrando nas outras células. Por que isso acontece, pessoal? Porque o Excel entende que aqui do lado não tem nada de conteúdo, então ele pode mostrar o conteúdo maior das outras células ao lado. Como o Excel entendeu que para mostrar o conteúdo dessa célula aqui, ele ia ter que avançar a outras células, e essas células estavam vazias, então ele deixou mostrar o conteúdo aqui. Mas esse conteúdo todo pertence a H7, não a I7, não a J7, não a K7, não a L7. Ok? Se vocês quiserem testar ainda mais, pessoal, vocês podem clicar aqui na I7 para comprovar minha teoria e digitar algo aqui. Eu vou colocar, por exemplo, o número 100. Digitei o número 100 e dou um Enter para confirmar. Vocês vão ver então que o Excel entendeu que ele não pode mais usar visualmente essas células ao lado para mostrar a frase da H7, porque aqui tem um conteúdo. Então ele não pode passar por cima desse conteúdo para mostrar o conteúdo da H7. Mas, se vocês selecionarem H7, vocês vão perceber que a célula continua com toda aquela frase lá em cima. Ó. Fernando é o nome do professor do curso. Ainda tem toda a frase lá. Por mais que no lado do 100 aqui só esteja aparecendo Fernando. Mas vocês lembram na aula passada que eu mostrei para vocês como aumentar então a largura das células de vocês. Então, por exemplo, aqui eu vou vir na H, que é a coluna, e vou aumentar a largura dela. Ó. Olha só, deu bem certinho, né? Vou diminuir um pouquinho aqui, porque eu não preciso de tanto, e deu certo. Então, aqui é bem importante que vocês entendam que agora eu consigo ver a frase inteira, mas se eu tivesse só assim, ó, bem pequenininha, não quer dizer que o conteúdo foi apagado, ele só não está sendo visível ali para nós, mas o conteúdo está ali. Vocês podem perceber aqui em cima, nessa barinha, que ela mostra todo o conteúdo da célula, que está escrito toda a frase ali. Outra maneira, pessoal, de vocês aumentarem a largura ou a altura das células é vocês clicarem aqui nessa divisão entre o H e o I, nessa setinha, vocês podem dar 2 cliques. Quando vocês derem 2 cliques aqui, ele vai aumentar o que ele precisa aumentar para mostrar todo o conteúdo da célula. Então, olha só, se eu der 2 cliques, ele vai aumentar somente o necessário para mostrar todo o conteúdo. Se aqui, por exemplo, eu tivesse só Fernando é o nome, e vou apagar essa outra parte, e eu der 2 cliques aqui na divisão entre o H e o I, 2 cliques aqui, vocês vão ver que ele vai adaptar então o tamanho, adaptar a largura só para aquilo que ele precisa. Ó. E assim é uma maneira rápida também de vocês organizarem o tamanho das células, das colunas ou também das linhas. Aqui também funciona assim. Por exemplo, assim, se eu tenho uma linha muito alta, eu posso dar 2 cliques aqui que ele vai entender que ele não precisa de tão alta para uma linha só. E ele adapta dessa forma. Aqui então, pessoal, vocês puderam perceber que eu posso digitar nas células frases, então posso ter textos, que é o caso aqui, Fernando é o nome. Eu posso ter números, eu posso ter outras coisas? Posso. Por exemplo, eu posso ter porcentagem? Posso, eu vou colocar 5%. Eu vou dar Enter. Ele já entendeu 5%. Posso fazer qual outra função? Por exemplo, assim, vou colocar como se tivesse no valor monetário. Então, ó, R$5. Pode ser? Pode ser também. Então, o Excel ele entende vários tipos de dados. Conforme o que vocês digitarem aqui, o Excel vai tentar entender o que vocês digitaram e colocar como tipo de dado. Então, além de vocês digitarem aqui nas células, que foi o que eu fiz para mostrar para vocês e vocês testem ali no Excel de vocês, aqui em cima, pessoal, nessa opção aqui no tipo de dado, vocês vão ver que ele vai tentar adaptar o tipo que ele acha mais apropriado para o caso de vocês. Vocês viram que eu coloquei aqui R$5, né? Quando eu coloquei R$5, ele já colocou o tipo moeda. O Excel entendeu o formato monetário e já colocou aqui para mim. Olhem os 5%. Quando eu clico aqui, ele já me disse que se trata de uma porcentagem. O Excel é bem inteligente a esse ponto. Quando eu clico no 100, ele vai colocar geral aqui em cima.
E quando eu clico então no meu texto, ele vai colocar geral também. Eu tenho como mexer nos tipos de dados ou é só o Excel que faz isso? Eu posso, com certeza. Por exemplo, aqui, ó, gente, se esse 100 aqui que eu tenho, se esse 100 aqui ele representar 100 reais, como que eu faço então para dizer para o Excel que ele é 100 reais? Eu poderia colocar as informações na frente, que nem eu fiz aqui no 5 manualmente, ou eu posso vir aqui em cima na setinha e selecionar o moeda. Olha só, ficou bem parecido com o 5 aqui, ó. Só que com o 5 eu tive que digitar. Mas ó, aqui ele entendeu só 5. E aqui o 100, eu digitei o 100 e coloquei o tipo moeda manualmente. E funcionou da mesma forma. Entenderam? Se você digitar as informações, ele vai entender o tipo. Se vocês não digitarem e selecionar aqui em cima manualmente, vai funcionar também. Vamos ver os outros tipos de dados para ficar mais fácil? Vocês vão ver que tem número, vai ter contábil. Qual que é a diferença de moeda e contábil? Olha só, vocês podem ver o RS aqui na frente, que ele vai colocar bem juntinho ao número e o contábil mais afastado, né? Então, nesse caso aqui, ele vai entender como moeda das duas formas, mas vocês verem qual visualmente fica melhor para o documento de vocês. Aqui tem outras informações, pessoal, como por exemplo, geral, que é sem um formato específico, então tu pode ter texto, tu pode ter número, tu pode ter várias informações ali como geral, que o Excel tem esse formato para um todo, assim. Quando tu não sabe exatamente qual formato utilizar, você pode usar o geral bem tranquilo. E se você usar o número, então, ele vai colocar então no formato numérico. Vocês puderam ver que agora ele tem o vírgula e 2 casas decimais, né? Vamos supor que eu quero deixar número, mas eu quero deixar 100 casas decimais. Tem como fazer isso? Tem. Mas vocês não vão conseguir apagar elas aqui, ó, porque quando vocês dão 2 cliques, elas somem, né? Por que que isso acontece, pessoal? Porque o vírgula e o 00, eles fazem parte da formatação do número aqui em cima, e não exatamente da digitação aqui. Então, se eu quiser tirar esse 00 aqui do final e a vírgula, ou considerar mais casas decimais ou menos, vocês vão ter embaixo dessa opçãozinha aqui, vocês vão ter duas opções, ó, diminuir casas decimais ou aumentar casas decimais. Então, se eu clicar em aumentar, obviamente ele vai colocar mais casas decimais aqui, e se eu quiser diminuir, ele vai diminuindo, ó. E se eu diminuir todas, ele fica só o número, mantém o 100 aqui e mantém o formato número aqui em cima, bem certinho. Coisas que eu poderia falar para vocês, para ajudar vocês a não terem tantos problemas quando vocês vão mexer nas formatações aqui das propriedades, dos tipos de dados, é o seguinte, ó, pessoal. Vamos supor que em vez de 100 eu vou ter 100,556. Vocês puderam perceber, pessoal, que ele arredondou para 101 aqui visualmente. Mas olha lá em cima. Aqui em cima, na barra de fórmulas, nas informações do que eu tenho na minha célula, ele está me dizendo que eu tenho 100,55 com 6. Mas então por que aqui ele está me mostrando 101? Justamente porque você diminuiu as casas decimais. Então, quando você diminui as casas decimais, ele vai tentando arredondar as informações para você. Vou aumentar as casas decimais para vocês entenderem um pouquinho mais, ó. Eu tenho esse número, né? Quando eu diminuo uma casa decimal, então ele vai tirar o 6 daqui, vai vir só para o 5. Ele entende que o 6 já é um número maior que 5, então ele já pode arredondar para cima. Isso é uma regra da matemática, né? Então, se eu tiro o 6, esse 5 passa a ser 6. Olha só. E quando eu faço isso também para cá, ó, do 6 para o 5, a mesma coisa. E agora do 6, como ele também já é maior que 5, então ele já entende que é para subir. Então, em vez de 100, quando eu diminuo a casa decimal, ele vai entender 101. Eu arredondo para cima, justamente porque ele passa da metade do numeral. Então, isso também é bem importante que vocês entendam. Por mais que visualmente aqui esteja 101, o que tem na célula é 100,55 com 6. Isso é bem importante, gente, que vocês entendam por quê. Porque quando a gente for fazer uma fórmula com esse número aqui, vocês vão ter que entender
por que o número vai dar quebrado se ali está 101? Justamente porque por trás do 101 você vai ter um número quebrado, vai ter 100,55 com 6 e não 101. Ok? Então é bem importante os tipos de dados aqui em cima. Eu mostrei para vocês os principais, mas tem uma que é bem importante de eu mostrar para vocês também, que é a data. Então olha só, se eu digitar uma data aqui, eu vou digitar a data de hoje que eu estou gravando a aula, 9/3/2025, vocês vão selecionar essa data e vão entender que aqui em cima ele já selecionou a data para mim. Se por acaso eu quiser trocar o formato para geral, por exemplo, olha que ele me colocou um número aqui. Por quê? Porque ele tentou converter a data num número. Então ele colocou esse número aqui. Se eu voltar então para a data, ele vai colocar a data que eu digitei. Se eu quiser colocar, por exemplo, uma data completa, ó, que ele vai escrever por extenso. Por mais que no conteúdo da fórmula esteja o que eu digitei, aqui ele vai estar mostrando por extenso assim. Domingo, 9 de março de 2025 escrito. E aqui em cima eu tenho ele digitado no formato de data mesmo. Então o que a gente vê visualmente nem sempre é o conteúdo da célula. Então por isso muitas vezes a gente acaba não interpretando muito bem o que o Excel está fazendo, justamente porque a gente não sabe o que tem de conteúdo na célula. Então se por acaso eu fosse imprimir isso aqui, pessoal, ele iria aparecer exatamente assim, como está aqui. Mas por trás a gente sabe que aqui é 100,55 com 6 e aqui ele está escrito dessa forma. Mas ele vai sair na impressão como está sendo visto visualmente. Agora que a gente entendeu a formatação dos conteúdos das células e aprendeu a digitar aqui, eu posso trocar para texto, posso trocar para número, para porcentagem, várias informações. Eu vou poder então trabalhar com outras opções que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Aqui no lado, a gente tem algumas informações, ó, que vai me deixar editar a fonte, editar o alinhamento. São muitas informações que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, por exemplo, aqui, ó, principalmente nos alinhamentos, né? A gente tem esses 6 alinhamentos aqui que ele vai colocar, então, proporcionalmente na célula conforme ele está aqui. Se vocês já conhecem os alinhamentos do Word, é basicamente a mesma coisa. Eu vou aumentar minha célula aqui para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Se eu selecionar, por exemplo, centralizar, ele vai colocar o meu conteúdo no meio da célula. Se eu colocar na esquerda, ele vai colocar o meu conteúdo para a esquerda. E para a direita, ele vai colocar para a direita. Vocês vão entendendo, pessoal, conforme vocês usam o Excel, que alguns tipos de dados, por padrão, ele vai colocar na direita, e para alguns tipos de dados, por padrão, ele vai colocar na esquerda. Olha só, o texto normalmente fica à esquerda, o número normalmente fica à direita, mas isso é a formatação padrão do Excel. Eu posso vir aqui e alterar, como eu estou mostrando para vocês. Ó. Se eu gosto mais que fique no centro, eu vou deixar no centro. E aqui em cima, pessoal, é as 3 formatações, só que em vez de ser na questão do horizontal, ele faz na vertical. Então, ó, por exemplo, eu posso deixar em cima, ou no meio, ou embaixo. Então, eu posso deixar no meio e à esquerda? Posso. Eu posso deixar no meio e à direita? Posso também. Vocês podem combinar, então, a parte dos alinhamentos verticais com a parte dos alinhamentos horizontais. Entendi os alinhamentos, entendi as formatações aqui em cima. E também, pessoal, eu estou falando um pouco por cima sobre as formatações, mas vocês podem ver que aqui tem alguns atalhos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o 101. Eu posso vir aqui em cima e trocar para moeda ou contábil, mas olha que o Excel já entende que ele é uma opção muito utilizada e ele já criou um atalhozinho aqui para mim. Então, se eu quero, eu posso só clicar aqui e ele já vai colocar para mim a formatação. Ah, mas eu quero diminuir as casas decimais. Você já sabe como faz, ó. Já posso fazer. Então, tudo isso, pessoal, vocês têm essa opção todas aqui, né? Até vocês podem olhar aqui em mais formatos de números, que vocês vão ter muito mais opções. Mas deem uma olhadinha aqui, tentem alterar os tipos de dados, que com certeza vocês vão ir conseguindo. Os alinhamentos, como eu falei para vocês, vocês vão poder ir alinhando assim. Vão testando também.
E uma coisa que eu falei para vocês no começo da aula, que começa a combinar com o que a gente está vendo agora, é selecionar mais que uma célula para fazer as formatações. Então, se eu selecionar todas as células assim como eu fiz e venho aqui e mudo o alinhamento para a esquerda, todas as informações vão levar o alinhamento para a esquerda. Se eu quiser que tudo fique centralizado, eu não preciso fazer um por um, eu seleciono tudo e faço assim. Se eu quiser deixar centralizado e ao meio, todas vão ir juntos, eu não preciso fazer uma por uma. Eu posso agrupar elas na minha seleção e fazer tudo de uma vez. Aqui do lado, pessoal, vocês vão, se vocês já utilizam o Word, ou o PowerPoint, ou algum outro aplicativo da Microsoft, provavelmente essa tela aqui de fonte ou de alinhamento e tal, vocês já conheçam, porque eles mantêm o mesmo padrão. Então aqui vocês podem trocar a fonte, que é a letra, né? Então a letra tá nesse nome aqui, Aptos Narrow. Daí vocês podem trocar por uma outra. Ó, por exemplo, eu vou trocar por esse aqui. Então coloquei todas essas fontes diferentes. Se eu selecionar então, pessoal, só para mostrar para vocês, 3 células, tudo que eu fizer vai estar só sendo alterado nessas 3 células. Então essas outras 2 com conteúdo ele vai ficar de fora. Aqui, então, eu vou aumentar a fonte. Eu posso aumentar por aqui digitando, ou clicando na setinha, ou até clicando aqui, ó. Ele vai aumentando conforme eu clico ou diminuindo. Então, muitas vezes vocês vão perceber que o Excel te deixa fazer a mesma coisa em vários locais diferentes, ó. Ele coloca atalhos aqui, como ele coloca esses atalhos aqui em vez de tu selecionar aqui, porque ele entende que aqui é mais utilizado. Vocês podem colocar a fonte em negrito, em itálico, em sublinhado. Vocês podem trocar aqui então o fundo das células, né? Em vez de deixar ela branca, vocês podem trocar aqui o preenchimento para, sei lá, um amarelo, essa aqui em verde. E essa aqui vamos colocar em um outro amarelo. Entenderam, pessoal? Aqui também eu posso selecionar várias células e trocar o fundo também. E olha que bonito que ficou. Eu deixei para mostrar essa opção aqui de bordas, depois eu colocar o fundo, que daí fica mais fácil de entender. Olha só, pessoal, se eu selecionar essa célula e selecionar um tipo de borda aqui, ó, vamos supor que eu pego a borda, todas as bordas, que ele vai me dizer o quê? Que em todos os lados da célula ele vai colocar a borda, ele vai colocar um risquinho mais grosso, né? Então, ó, eu vou clicar fora para vocês verem. Vocês podem ver que ele colocou a borda em toda a célula, né? E aqui não. Aqui eu não coloquei. Então eu vou selecionar essa aqui e vou colocar uma outra borda. Eu tenho outras? Tenho, ó. Eu tenho borda só na superior e inferior espessa, ó. Ele vai deixar mais largo, então, digo mais grosso, então, na parte inferior e mais fininho na parte em cima, e nas laterais ele nem colocou a borda. Aqui no outro, ó, por exemplo, eu posso vir e colocar só num lado a borda direita. Aí ele colocou só no lado direito e não nas outras. E aqui vocês podem colocar então todas as bordas. É bem comum utilizar bordas, principalmente na planilha de vocês. Por exemplo, assim, eu tenho todo esse arquivão aqui do Excel, mas eu vou fazer a minha planilha só aqui. Então as pessoas costumam fazer isso, ó. Eu vou colocar então só a marcação aonde vai ser a minha planilha e eu deixo o resto em branco assim, que daí eu dou destaque para onde eu estou trabalhando. Aqui no lado também, pessoal, vocês conseguem mexer na cor da fonte e não na cor do fundo, né? Por exemplo, aqui ó, que eu coloquei o fundo azul, né? Vamos supor que eu quero colocar a fonte vermelha, eu consigo. E se eu quero trocar a fonte, aqui na setinha do lado, ele me permite então trocar a cor da fonte, não só para o vermelho, né? Vamos supor que eu coloco um amarelo aqui. Ou amarelo aqui, ó. Ele deixa salvo a última que você usou, mas você pode selecionar aqui e trocar, ó. Bem tranquilo. Certo, pessoal? Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, e eu deixei para mim ter conteúdo aqui na minha planilha, que daí ia ficar mais fácil de ser entendido, é o seguinte, pessoal. Vocês podem manipular então as colunas e as linhas, inserindo ou excluindo elas. Aqui, pessoal, eu deixei uma em branco. Vocês puderam perceber que eu coloquei informações em todas as colunas, menos nessa aqui. Uma ficou em branco. Vamos supor que isso foi sem querer e eu quero excluir ela.
vocês selecionam ela aqui em cima, clicam com o botão direito e vocês podem excluir. E daí ela não vai mais estar atrapalhando aqui para vocês. Vamos supor que eu quero excluir o 5. Botão direito, excluir, feito. Vamos supor, pessoal, que eu quero voltar. Eu excluí sem querer. Um atalho muito importante no teclado de vocês é o Ctrl Z. Quando vocês clicam em Ctrl Z, vocês desfazem o que vocês fizeram. Então, nesse caso que eu excluí uma coluna que tinha informações, eu dou Ctrl Z, a minha coluninha vai voltar. Isso também acontece, pessoal, se vocês vierem aqui em cima, nas setinhas que o Excel tem para vocês. Vocês podem desfazer ou refazer. O refazer, ele vai excluir de novo o que eu tinha já excluído. E o desfazer vai então voltar o que eu já tinha feito. Que eu excluí ela, eu voltei ela. Vocês podem dar Ctrl Z ou clicar nessa setinha. Vocês podem passar o cursor aqui que ele vai dar o nome do atalho para vocês. Ctrl Z ou Ctrl Y. O Ctrl Z é muito usado, pessoal. Vocês fazem alguma coisa e querem desfazer aquilo lá, dão um Ctrl Z no teclado, mas não precisa decorar esse atalho, por mais do que eu acho que vocês vão decorar, porque vocês vão usar bastante. Vocês podem vir aqui na setinha também. E se eu quiser colocar alguma coluna aqui, pessoal? Eu escrevi todas as informações e esqueci uma informação. É só você clicar onde que você quer adicionar aquela coluna, clica com o direito e vai em inserir. Vocês vão ver que ele vai então inserir aquela informação para vocês. Aqui também, inserir, inserir. Da mesma forma aqui no lado, vocês clicam onde vocês querem inserir a linha, clicam com o direito e vão em inserir, que ele vai inserir aquela linha para vocês. Se vocês selecionarem duas e clicarem em inserir, o que vocês acham que vai acontecer? Ele vai inserir duas. Então olha só, se eu clicar de novo, botão direito inserir, ele vai ficar inserindo. E se eu pegar essas 4, 5 colunas aqui, clicar com o direito e excluir, ele vai excluir tudo, porque é o que eu tenho na seleção. Então lá no comecinho da aula que eu ensinei vocês sobre seleção, é para esse tipo de coisa. Olha como fica mais fácil de eu manipular as informações sabendo como funciona o Excel. Entendido? Vamos supor que eu tenho que excluir todas essas linhas aqui que não tem informação. Eu faço isso, clico com o direito e vou em excluir. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Tenham praticado aí durante a aula, terem ido pausando o vídeo e testando no computador de vocês. Mas para fazer com que vocês aprendam ainda mais, eu preparei então o primeiro exercício do curso aqui de Excel. E esse exercício é bastante simples, mas é bem importante para vocês praticarem o que a gente viu nessas primeiras 3 aulas. O que vocês vão fazer então, pessoal? É basicamente copiar essa planilha aqui que eu tenho desenhada para vocês. Eu vou deixar ela aqui uns segundinhos enquanto eu falo, mas depois é só você pausar o vídeo e tentar copiar todas as informações aqui. Vocês vão então treinar os alinhamentos, vocês podem olhar aqui em cima que o título está alinhado, vocês podem ver que eu troquei a cor de fundo aqui, vocês podem ver que algumas informações, como por exemplo o telefone, eu deixei ele centralizado, algumas para o lado esquerdo, algumas datas, por exemplo, estão centralizado. Então vocês vão colocar em prática o que vocês viram nas aulas e esse é o pequeno exercício número 1. Se vocês tiverem dúvidas para fazer ele, de como fazer ele, que não entenderam durante a aula, lembrem de usar a caixinha de comentário aqui embaixo. Pausem o vídeo para copiar ela ali para o computador de vocês, daí vocês vão testando. Cadastrem esses clientes que vocês têm ali, são 18 linhas de clientes. Então eu fiz basicamente um pequeno exercício contemplando o que a gente aprendeu na aula 1, 2 e 3. Notem que aqui embaixo eu troquei o nome da planilha para clientes e pintei ela de amarelo. Coloquei informações com alinhamentos diferentes. E, como eu falei para vocês também, eu deixei visível, como por exemplo aqui, a largura dessa coluna aqui, ela é maior que as outras justamente porque tem informações maiores, né? Então é bem importante que vocês deixem apropriado. Ó, por exemplo, a coluna do estado, ela é bem pequenininha comparado com a profissão.
Então, essa pequena manipulação de dados, essa primeira planilha que eu preparei aqui para vocês de exemplo, é bastante importante para vocês colocarem em prática o que a gente viu nas aulas anteriores e nessa aula também. Então, qualquer dúvida deixem nos comentários, não se esqueçam de deixar o joinha e espero vocês na aula da semana que vem, na aula 4. Fechou, pessoal? Até mais, abraço!